A asma é uma das doenças crônicas mais comuns, tanto em crianças quanto em adultos. Estudos epidemiológicos realizados no Brasil mostraram que a prevalência de asma entre crianças e adolescentes em nosso meio é de 17% e em adultos é de 10%, revelando a presença de sintomas de asma nos últimos 12 meses. A prevalência de asma no nosso meio está entre as mais elevadas do mundo e todos esses dados indicam que a asma é hoje um problema de saúde pública no Brasil. Então, dessa forma, a asma merece um cuidado muito especial quanto ao seu diagnóstico e o tratamento. A maior parte dos pacientes que têm asma tem uma doença leve a moderada. Embora essa doença leve a sintomas frequentes e a prejuízos na qualidade de vida, nós acreditamos que a asma leve e moderada possa ser tratada por médicos não especialistas, ou seja, por pediatras, clínicos gerais e médicos de família. Dessa forma, surgiu a ideia do projeto FOCA. FOCA é a sigla para Foco no Controle da Asma. E esse projeto surgiu como uma parceria entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. A ideia do projeto FOCA é formar um grupo de médicos especialistas em asma, ou seja, alergistas e pneumologistas da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas para trabalhar junto com os médicos não especialistas das unidades básicas de saúde da Prefeitura de Ribeirão Preto e com outros profissionais de saúde atuando nessas unidades básicas. O trabalho consiste num programa de capacitação desses médicos não especialistas e outros profissionais de saúde no diagnóstico e no manejo apropriado de pacientes com asma, de forma que nós possamos ajudar esses pacientes com asma a ter um controle melhor de sua doença. O projeto FOCA, Foco no Controle da Asma, tem por objetivo desenvolver um programa de capacitação para médicos não especialistas, clínicos gerais, pediatras, médicos de família e outros profissionais da saúde, como enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários e farmacêuticos, que atuem nas unidades básicas de saúde, capacitando-os no diagnóstico e manejo da asma, tanto em adulto quanto em crianças. No decorrer de um ano, nós podemos observar no Distrito Norte um aumento da dispensação das medicações inalatórias, como o salbutamol, medicação de resgate indicada pelos consensos, e a beclometasona, medicação indicada para tratamento a longo prazo da asma, diferente do que ocorreu nos outros distritos, onde não aconteceu a intervenção do projeto FOCA. O projeto FOCA foi uma experiência muito interessante também para nós, profissionais da especialidade. Nos colocou frente a frente com aqueles que estão atendendo os pacientes nas unidades básicas. Isso colaborou para um vínculo de crescimento profissional, para nós a experiência e para eles a possibilidade de poder resolver ali mesmo na unidade básicas os casos de atendimentos mais simples de alergia respiratória e de asma. O que nós sentimos é que esses profissionais hoje, considerados por nós já capacitados, precisam ser os multiplicadores dessa ação. Eles precisam realmente manter essa atividade, mesmo que para isso nós tenhamos ainda que ter algum vínculo com esses serviços, para que dessa forma essa experiência possa se expandir para as outras distritais de Ribeirão e quiçá para os outros municípios também, tendo em vista a qualidade de vida que melhora dos pacientes e o aumento da resolutividade a nível de unidade básica. Aproximadamente umas 3.000 pessoas morrem no SUS por crise de asma. Então é muito importante identificar e tratar essas pessoas, principalmente os casos mais graves. Para o médico é fundamental identificar essa gravidade da crise. Isso vai ser baseado em sinais e em sintomas. As principais coisas que a gente avalia são frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio
e a ausculta pulmonar. O tratamento tem que ser baseado em 3 pilares. A primeira coisa é resolver a hipoxemia do paciente. Então, todo paciente que tem hipoxemia necessita de usar oxigênio. É um pouco diferente para o adulto e para a criança. No adulto, o objetivo nosso é manter uma saturação acima de 90% e na criança 95%. Outra coisa fundamental no tratamento é aliviar o broncoespasmo. E para isso, a medida mais efetiva são os broncodilatadores de ação curta, que na rede a gente tem salbutamol, que é o que a gente recomenda por ter menos efeito colateral. Ele pode ser utilizado tanto no spray com espaçador como no aerosol. Tem vários estudos mostrando que não tem grandes diferenças. O mais importante é utilizar aquilo que a equipe está habituada a fazer. E outra coisa muito importante é prevenir outras crises, né? E a prevenção de outras crises envolve os corticoides, né? Então, toda crise aguda, seja moderada ou grave, merece um corticoide sistêmico. No caso, no posto de saúde, a prednisona, meio 1 mg por quilo. Uma vez iniciadas as medidas para a crise de asma, que é o salbutamol, o corticoide sistêmico e o oxigênio, muitos pacientes resolvem naquele mesmo momento, no pronto-socorro. E esses pacientes têm condições de alta. Na alta é fundamental manter o corticoide sistêmico por alguns dias para evitar uma nova crise. É fundamental também reencaminhar esse paciente para a rede básica, que lá na rede básica ele vai ser reavaliado se tem indicação de usar um corticoide inalatório para prevenir outras crises. Algumas crises mais graves podem necessitar de cuidados mais avançados. É fundamental nessa situação encaminhar o paciente para um hospital secundário ou terciário. Muitas vezes o paciente precisa de uma intubação. Nessa situação não pode fazer uma hiperventilação, que isso pode gerar um barotrauma, e tem algumas medicações mais específicas que podem ajudar, como o sulfato de magnésio. A asma é uma doença das vias aéreas inferiores, uma doença inflamatória com bases imunológicas, cuja prevalência vem aumentando nos últimos anos. Então, primeiramente, o manejo do paciente com asma no período de crise ou na exacerbação aguda. Os pais ou cuidadores devem saber reconhecer quando uma criança está entrando numa crise de asma. Então, para isso é importante que o médico assistente dê essas informações, que podem ser por escrito ou podem ser através de uma conversa, para que os cuidadores possam reconhecer precocemente uma crise de asma em criança. O tratamento da crise aguda de asma consiste basicamente no broncodilatador de ação rápida por via inalatória. Então, hoje existem muitas evidências colocando a via inalatória dos broncodilatadores de ação curta como a primeira escolha no tratamento da crise de asma. No controle do período intercrise, a base do tratamento é o corticosteroide inalado, que deve ser indicado independente da faixa etária, seja ela pré-escolar ou escolar ou adolescentes, e essa constitui a primeira linha no tratamento da asma em seu período intercrise. Existem vários corticosteroides que podem ser utilizados e o que há disponível na rede pública é a beclometasona. Os efeitos adversos relacionados aos corticosteroides inalados em crianças são relacionados principalmente à redução da velocidade de crescimento em estatura, que é dose dependente. Esse efeito pode ser rebatido após a suspensão dessas medicações. O que se observa é que as crianças passam a atingir o catch-up e a estatura final se torna exatamente igual como se não tivesse usado os corticosteroides. Então, é uma medida muito importante de manejo, de controle da inflamação. Lógico que as crianças que fazem uso dessas medicações devem ser monitoradas do ponto de vista de crescimento, principalmente a curva de crescimento em estatura. E se houver uma redução dessa velocidade, após a suspensão da medicação, geralmente ocorre uma retomada desse crescimento e a chegada no ponto final da estatura. Portanto, é muito importante que o médico não tenha medo de iniciar o corticosteroide e de manter essa medicação pelo tempo suficiente para que haja o controle da doença. O tratamento da asma no adulto não difere muito do tratamento na criança. Durante a crise aguda, o salbutamol é o broncodilatador de ação rápida de escolha, por sua eficácia e pelo perfil de segurança.
E para o tratamento a longo prazo, preventivo das crises, o corticóide inalatório é a droga de primeira linha. Nessa tabela, nós podemos ver as doses de corticóide que são utilizadas e classificadas em doses baixas, médias e altas. Lembrando que os efeitos adversos potenciais são observados principalmente quando se usa doses muito altas dessas medicações. Para crianças pequenas, essas dosagens não estão bem estabelecidas. De uma forma geral, doses até 200 microgramas para crianças até 5 anos de idade são consideradas seguras. Se a criança precisar de uma dose mais alta que esta, ela deve ser encaminhada ao especialista em asma para o seu tratamento. Uma questão muito importante é decidirmos em que momento o paciente com asma precisa do tratamento diário preventivo das crises. E para tomarmos essa decisão, nós usamos alguns critérios, que são os seguintes: presença de sintomas de asma diurnos mais de 2 vezes por semana. Presença de sintomas de asma noturnos mais de 2 vezes por mês. Lembrando que os sintomas noturnos indicam maior gravidade da doença. Sintomas de asma que interferem com as atividades do paciente, particularmente com o exercício, com a prática de esportes. Uso frequente de cursos rápidos de corticóide oral. Isso é muito comum em crianças pequenas, principalmente no período de outono e inverno, em que elas são tratadas com cursos de corticóide oral para sintomas de chiado. Então, se esse uso de cursos rápidos de corticóide oral for maior que 1 vez por mês, já está indicado o tratamento com corticóide inalatório. E crises graves que levaram o paciente ao pronto-socorro, se ocorrem com a frequência maior que 1 no último ano, já indicam o tratamento diário. E crises muito graves, pacientes que tiveram crise em que foi necessária intubação endotraqueal ou tratamento em unidade de terapia intensiva, têm indicação do tratamento diário com corticóide inalatório. Estamos aqui no ambulatório de alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É aqui que nós atendemos os pacientes com asma que são encaminhados pelos médicos da rede pública por apresentarem asma grave. A realidade que nós constatamos aqui é às vezes bastante triste, porque nós vimos que muitos desses pacientes demoram muito tempo para iniciar o seu tratamento a longo prazo da asma. Então eles passam muito tempo tendo crises, precisando de atendimento em pronto-socorro e com prejuízo muito grande na sua qualidade de vida, quando nós dispomos de um tratamento que é extremamente eficaz para prevenir as crises. Com que frequência você tinha essas crises, esses ataques? Quase do dia, assim, né? Quando ia anoitecendo, assim, eu sentia que já ia dar fora de ar fazer inalação. Você fazia em casa? Em casa. E quando piorava, ia ao hospital? E quanto tempo você ficou assim, tratando em casa? Bastante tempo. Muito tempo? Muito. Há quanto tempo você está tratando aqui? 3 anos. 3 anos? E como você chegou até aqui? Como é que você ficou sabendo aqui do ambulatório? Então, eu vim aqui encaminhado por um médico de Barretos. Foi o médico que te encaminhou? Foi. E você sabia que isso que você tem chamava asma? Sabia. Sabia? Escutei e fiquei sabendo pela televisão, né? Eu não sabia o que era. Certo. E você sabia que isso tem tratamento para essa doença? Sabia. Sabia? Não tinha como tratar porque era muito caro os remédios, né? Sim. E aí, quando você começou a tratar aqui, há 3 anos, o que aconteceu com você? Como é que você passou a se sentir? Bom que não tá dando mais crise. Não teve mais crises? Não. E você continuava tendo falta de ar? Antes de começar a vir aqui, sim. Depois? Depois, não. E aí você começou a fazer os tratamentos? Comecei. Usar medicamentos? E depois disso você ficou bem? Fiquei. Antes de você iniciar o tratamento aqui, você trabalhava? Não. Não trabalhava. Mas o que você sentia atrapalhava você no dia a dia? Na escola, em casa, sim. Ajudar em casa em alguma coisa? Sim, andar de bicicleta assim, mais ou menos assim, não podia, quando estava assim, fora de ar. Jogar bola? Não, correr assim, principalmente não podia. Não podia? Não. Você não aguentava? Não. E agora? Como você se sente agora? Depois que você começou a tratar, o que mudou?
Tudo assim, tudo. Mudou tudo, que não tem mais crise, pode fazer o que quiser. Você pode andar de bicicleta agora? Posso. Se precisar correr, você corre? Corro. Sem ter sintomas, sem ter falta de ar? Sem ter. E aí você fica bem? Fico. A asma, hoje em dia, quando se olha para trás, ela vem evoluindo muito no tratamento, diagnóstico. E as coisas que se veem hoje, a maneira de se enfrentar a asma brônquica hoje, é muito mais efetiva e diferente do que já foi anteriormente. Anteriormente, até o diagnóstico de asma era difícil ou era confundido muito com bronquite crônica. Tanto que se estabeleceram métodos de diferenciação entre as duas entidades. Já em tempos atrás, quando eu ainda era recém-formado, não havia medicação efetiva que se pudesse usar cronicamente, sem nenhum prejuízo para o paciente. E o tratamento da asma era sempre intermitente por conta disso, e não trazia um bom resultado nunca para o paciente. Alguns pacientes, para ter uma melhora adequada, eram mantidos em corticoterapia sistêmica, quer dizer, tomando o corticoide por via oral durante muito tempo, e acabavam tendo ao longo do tempo alguns efeitos colaterais indesejáveis. Mais para cá, mais recentemente, surgiram as medicações específicas, principalmente o cromoglicato de sódio, foi o pioneiro nessa história. Depois os corticosteroides de inalação, que vieram trazer uma ajuda extraordinária no tratamento da asma, conseguindo bons efeitos terapêuticos sem efeitos secundários apreciáveis. De maneira que isso trouxe um benefício extraordinário e uma melhoria enorme para os pacientes. No entanto, houve um tempo em que, apesar de nós termos as medicações adequadas, elas tinham um custo que nem todos os pacientes podiam alcançar. E a gente via aqui nesse ambulatório, às vezes, um fato curioso, que os pacientes compravam a medicação e se davam bem com isso, só que havia um período em que eles frequentavam com muito mais intensidade o nosso ambulatório, porque não estavam passando bem. Isso coincidia com a entre-safra da cana-de-açúcar, quando eles não podiam, não tinham trabalho, então faltava dinheiro para comprar remédio. Isso veio assim até alguns tempo atrás, quando então a medicação de alto custo foi introduzido esse programa de ajuda na medicação de alto custo, que os pacientes puderam então agora se beneficiar dessa medicação sem grande ônus para si mesmos. De modo que isso trouxe uma melhora muito grande. Hoje em dia se consegue tratar de maneira adequada a maioria dos pacientes que nos procuram. Embora, às vezes, esse tratamento falha, não porque o tratamento não tem efetividade, é porque, frequentemente, nesses casos, os pacientes que não se ligam de maneira adequada ao tratamento. Mas, fora disso, hoje em dia o tratamento da asma é muito mais efetivo do que antigamente. Alguns pacientes com asma moderada ou grave poderão precisar de medicações adicionais aos corticoides inalatórios para o controle de sua asma. O primeiro passo para aquele paciente que não tem um controle adequado com o corticoide inalatório é associar o beta-agonista de ação prolongada. O beta-agonista de ação prolongada ele não é disponível nas farmácias da rede básica de saúde, mas ele pode ser prescrito através do programa de alto custo, mesmo pelo médico não especialista, seja o pediatra, o clínico geral, o médico de família. No programa de alto custo, nós dispomos da associação budesonida e formoterol. Para que seja prescrita essa medicação, é necessário que o médico não especialista preencha os formulários apropriados, o LME e o termo de consentimento. E, além disso, ele deve anexar uma receita em duplicata. Anteriormente, era necessária anexar uma espirometria para obter esse tipo de medicação, mas atualmente pode ser encaminhado através de critérios clínicos. Então, o médico pode, no campo justificativa, colocar que o paciente está recebendo altas doses de corticoide inalatório
e não está tendo resposta satisfatória. Esses formulários podem ser encontrados no site do Hospital das Clínicas e também no site da Prefeitura. A asma é uma doença que atinge pessoas de qualquer idade, tanto crianças, adultos, idosos. E o que é a asma? A asma é uma obstrução da via aérea. O que é isso? Caracterizada por inflamação. Acontece uma inflamação dos brônquios e aí esses brônquios vão ficando obstruídos e fechados, não conseguindo circular o ar. Com isso, a pessoa começa a ter falta de ar, caracterizado também por chiado no peito, as pessoas reclamam, ou um aperto no peito, ou uma tosse seca. E essa doença é uma doença crônica. O que é isso? Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Mas se eu tratando direito, tratando essa inflamação, no futuro eu passo a não ter mais crises, ou ter crises muito episódicas. O tratamento da asma é fornecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, todo paciente consegue tratar a asma gratuitamente, não precisa mais gastar dinheiro com remédios da asma. A importância desse tratamento é que é um tratamento crônico. Eu uso um anti-inflamatório dos brônquios. Que anti-inflamatório é esse? É o corticoide inalatório. E qual o melhor formato de você usar uma medicação para asma? Por via inalatória. O que é a via inalatória? É por formato de bombinha, que a gente tem várias delas. No formato de bombinha, a medicação vai direto para os brônquios, não passando por todo o organismo primeiro. Por isso, ela é o formato ideal. Ela é muito melhor do que no formato de medicação de comprimido, de xarope, como se usava antigamente. É a medicação mais moderna que tem para o tratamento da asma atual. Com esse tratamento diário, as pessoas começam a ter vida normal. Cada vez mais não tem falta de ar, o chiado do peito vai desaparecendo e a pessoa consegue fazer tudo, praticar esporte, trabalhar, tomar sorvete, andar de pé no chão, tomar gelado, não tem restrição. A única coisa é, trate a sua asma todos os dias para você ter uma vida normal igual às outras pessoas, não esquecendo nunca de usar a sua medicação. As medicações por via inalatórias são no formato de bombinhas, que são os dispositivos inalatórios. Tem uma rede delas aqui. No SUS, a gente tem no formato de spray, e na medicação fornecida pelo governo federal, também essas outras medicações, com cápsulas no formato de pó. Como é que eu faço para usar uma medicação por formato de spray? Primeiro, você tem que agitar a bombinha. Para quê? Para misturar a medicação que tem aqui dentro. Depois que você agita, você tira a tampa. E você respira soltando o ar normalmente. Então, soltei o ar, coloca na boca, aperta aqui em cima para sair o spray, puxa forte e prende a respiração segurando até 10. Vou fazer para vocês verem. Agita, solta o ar. Tira, e se seu médico pediu para usar uma segunda dose, repete todo esse procedimento. Nunca apertar 2 vezes consecutivas sem tirar da boca. Crianças pequenas, bebês, podem usar no formato com espaçador. O que é isso? É uma aerocâmera que vai fazer com que a medicação vá para a criança sem a criança precisar puxar forte, fazer a técnica de respirar. Vai botar o rostinho da criança aqui e ela vai respirar normalmente. E assim ela consegue absorver a medicação. Aqui são formatos que tem um pó aqui dentro que você vai aspirar e levar a medicação para o seu pulmão. Esse primeiro aqui, você tira a tampa, eleva essa outra tampa e tem um buraco aqui dentro para você colocar uma cápsula. É cápsula de medicamento. Nessa cápsula vai ter um pó. Você coloca a cápsula aqui dentro, fecha a tampa, aperta o botão. Por quê? Você apertando o botão, você está perfurando a cápsula. Perfurou a cápsula, fecha a tampa. Sempre, antes de usar qualquer bombinha, tem que respirar soltando o ar. Então,
solta o ar, bota na boca, puxa forte e segura a respiração até 10. Tira. Alguma das medicações precisa lavar a boca depois do uso, então vai na pia, bota água na boca, chacoalha, enxágua a boca e cospe. Ainda no formato de pó, temos outros dispositivos inalatórios. Tem esse daqui no formato de discos, assim arredondado, onde vai ter esse buraquinho aqui para você colocar o seu dedo. Botando o dedo aqui, puxa e puxa a alavanca. Aí o pó já vai estar aqui, perto do orifício de saída. Respira normalmente soltando o ar. Bota a boca, puxa forte e prende até 10 a respiração. Na hora de fechar, bota o dedo aqui como abriu e fecha. Lembrando de lavar a boca após o uso, que é muito importante. Esses outros dois formatos são muito semelhantes. Esse daqui é o pulvinal, onde você vai girar a base e tirar a tampa. Vai ter um botão para ser apertado e aqui vai estar mostrando o que está no verde. Aperta o botão, gira a base para frente. Ficou vermelho. Solta o botão, gira a base para trás. Fez um barulho, um pequeno clique. Aí você bota o ar para fora, expira. Bota na boca, puxa forte e prende a respiração até 10, como os demais que eu apresentei. Esse outro dispositivo, chamado de Turbo Haler, você também gira a base para tirar a tampa. Gira depois a base para frente e depois gira para trás. Faz um clique. A medicação está pronta para ser usada. Antes de usar, soltar o ar, bota a boca aqui, puxa forte, prende a respiração até 10. Lembrar de lavar a boca após o uso, sempre lavar a boca após o uso. Eu nunca fiz tratamento porque eu nunca acreditava em bombinhas, não acreditava mesmo. Eu achava que era um supérfluo, um dinheiro que eu iria gastar à toa. Mas o tratamento está sendo ótimo. Estou tratando também da rinite, né, que eu uso o budesonida. Nem espirrar, sei que é espirrar mais. Enfim, tenho só agradecer mesmo o tratamento e falar para as pessoas que eu não acreditava em tratamento. Eu achava que eu tenho desde os 20 anos de idade, né? Eu achava que nunca ia ter melhora. Graças a Deus, com o tratamento eu estou aqui. A vida normal, continuo trabalhando, tranquila, tudo, passeio, ando, não tenho nem cansaço mais, graças a Deus. Na crise da asma nós usamos o salbutamol e para tratamento contínuo da asma, de tratamento a longo prazo, nós usamos os corticoides inalatórios, que podem ser usados em qualquer criança de qualquer idade. Mas em crianças menores nós usamos esse dispositivo, que é nesse caso aqui é o salbutamol, junto com o espaçador e a máscara. Nós colocamos a máscara junto à face da criança, apertamos o dispositivo para disponibilização dentro do espaçador e a criança tem que respirar 8 vezes. Isso. Depois de respirar 8 vezes, nós, se for o caso, dependendo da prescrição médica, no caso do salbutamol, nós fazemos 2 jatos. Depois de respirar 8 vezes, nós repetimos o mesmo procedimento, colocando a máscara bem acoplada na face da criança, apertando mais uma vez e ela respira mais 8 vezes. A asma na gestação pode evoluir de 3 formas. 30% dos pacientes melhoram durante a gestação, 30% mantém como estava antes de engravidar e 30% pode piorar durante a gestação. Então, o que se orienta é que se mantenha o controle da doença, siga as orientações do seu médico e mantenha a utilização das medicações a longo prazo. Caso você entre em crise de asma, pode ser utilizado broncodilatadores, no caso salbutamol,
pode ser em forma de spray dosimetrado ou aerosol, podendo não ser associado ao brometo de Patrop, que também é liberado durante a gravidez. O não tratamento da crise também leva a paciente a ter piora da oferta de oxigênio para o feto e pode evoluir com parto prematuro ou baixo peso. Quanto ao tratamento ao longo prazo, o corticoide mais estudado é a budesonida, mas caso não tenha acesso a essa medicação, outros corticoides inalatórios podem ser mantidos. O mais importante é que a paciente seja seguida, além do ginecologista, pelo alergista ou pneumologista. Mantenha as doses das medicações. Se for uma paciente mais grave, já utiliza o broncodilatador de longa duração, ele também poderá ser mantido. A gravidez é um momento muito importante na vida da mulher e o cigarro não combina com isso. O cigarro na gravidez está ligado ao maior risco de abortamento, parto prematuro, malformações fetais e baixo peso ao nascer. O cigarro, as substâncias nocivas do cigarro, elas chegam à placenta e a placenta não é capaz de filtrar todas essas substâncias, chegando ao bebê as substâncias nocivas. E isso acarreta num risco de malformação de desenvolvimento dos pulmões. Além disso, as crianças de mães fumantes têm 4 vezes mais risco de desenvolver chiado no peito no primeiro ano de vida. E o tabagismo passivo está relacionado ao desenvolvimento de infecções respiratórias na infância. Nós sabemos que é importante que os pais planejem a gravidez dos filhos e, se for possível, que parem de fumar antes de que isso aconteça. O leite materno é o principal alimento do bebê até os 6 meses de vida. É um alimento completo. O leite materno, ele traz muitos benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Para o bebê, um dos benefícios maiores é a diminuição de risco de doenças graves, como a asma e a diabetes tipo 1. Além disso, nós sabemos que o leite materno protege também de infecções respiratórias, infecções gastrointestinais e infecções urinárias e também reduz a chance de alergias na infância. Quem tem asma também pode amamentar e deve amamentar. O leite materno é extremamente benéfico para os bebês. As medicações utilizadas na asma são seguras tanto na gravidez quanto na amamentação. E assim será possível dar o nosso melhor, tanto para as mães quanto para os nossos bebês. Cerca de 80% dos pacientes com asma têm alergia a ácaros, baratas, pelos de animais, fungos e pólens. Os ácaros da poeira domiciliar são os alérgenos mais frequentes em nosso meio. Eles se acumulam em tapetes, carpetes, cortinas, brinquedos de pelúcia, mas principalmente em travesseiros e colchões, que são locais quentes e úmidos e também se alimentam de nossa pele, que descama diariamente. A inalação de partes do ácaro ou de suas fezes pode causar sintomas em indivíduos sensibilizados. O foco do controle ambiental para ácaros deve ser o quarto. É importante utilizar capas anti-ácaro em colchões e travesseiros e evitar livros, papéis, brinquedos de pelúcia e outros objetos que possam acumular poeira no quarto. A barata é o segundo maior causador de alergia em nosso meio. Ela produz múltiplos alérgenos que estão presentes tanto em seu corpo quanto nas fezes. As baratas se escondem onde há vazamento de água e comida disponível. Portanto, o local onde há maior quantidade de alérgenos de barata é a cozinha. Assim, as dicas são: acondicionar os alimentos em recipientes bem fechados, consertar os vazamentos de água, não acumular materiais de construção e manter o lixo em recipientes com tampa. O controle ambiental para a barata deve ser realizado por dedetização e limpeza cuidadosa do ambiente. Para indivíduos alérgicos a pelos de animais, o ideal é mantê-los fora de casa ou pelo menos fora do quarto. É recomendado banhá-los uma vez por semana. Os fungos ou mofos acumulam-se em locais de elevada umidade e, com frequência, crescem em plantas.
Para este caso, recomenda-se manter o ambiente bem arejado e ventilado, manter as camas desencostadas das paredes, reparar os vazamentos de água e retirar plantas do ambiente. Mais rara em nosso meio, a alergia a pólens é encontrada com maior frequência na região sul do Brasil, onde se torna mais evidente a estação de polinização das flores. Recomenda-se que nessa época o indivíduo alérgico evite ficar ao ar livre. O cigarro é um problema para o asmático. Além de desencadear as crises, pode somar-se à asma e causar outras doenças mais graves, inclusive. O asmático deve evitar diversos desencadeantes dos seus sintomas, inclusive evitar o fumo passivo também. Não é apenas o fumar dele que vai piorar a asma, mas o fumo de outra pessoa também vai ter esse efeito negativo e dificultar o tratamento. Há outros desencadeantes, além do cigarro, como o trabalho, dependendo da exposição, o ambiente em que mora, a poluição externa da rua, fumaças de indústria, poeira, dependendo da época do ano. E tudo isso são aspectos que o asmático tem que estar atento e se apoiar nisso também para o tratamento. A atividade física é um componente muito importante no manejo da asma. Muitos pacientes com asma e mesmo médicos têm uma ideia errada de que o asmático não pode praticar atividade física ou esportes. Isso tem um certo fundamento, porque a gente sabe que o exercício é realmente um desencadeante importante de asma. Mas a boa notícia é que o tratamento adequado da asma, em grande maioria dos pacientes, leva a uma melhora dos sintomas e permite que esse paciente possa praticar atividade física e atividade esportiva. Além dos múltiplos benefícios do exercício, sabe-se hoje que o exercício também tem um efeito anti-inflamatório. No passado, se acreditava que a natação era o exercício de escolha para pacientes com asma, mas hoje a gente sabe que qualquer exercício é benéfico. A corrida, a caminhada, a esteira, a bicicleta, o futebol, o tênis, qualquer exercício faz bem, desde que seja praticado regularmente. Eu prefiro a corrida, e você? Bem, agora está na hora da minha corrida. Todo paciente com asma deve realizar espirometria em algum momento do tratamento. A gente consegue fazer espirometria em crianças, inclusive, acima da idade de 6 anos. E a espirometria é importante mesmo em quem está tomando remédio, para a gente ter certeza que está funcionando com perfeição. A importância da espirometria no diagnóstico da asma é confirmar a asma, porque muitas vezes o paciente tem os sintomas, mas não necessariamente é asma. Pode ser sintomas de outras doenças e depois de diagnosticado, a espirometria vai ajudar a dizer qual é a gravidade. Um caso de asma mais leve, um caso de asma mais grave. E finalmente, depois de tratado, a gente vai ter certeza que o remédio está funcionando e que devolvemos o pulmão ao seu estado normal. Quando esse exame dá normal, ainda assim pode ser asma. Quando a espirometria é normal, a gente pode ter um caso de asma leve, uma asma às vezes até mais grave do que leve, mas que naquele momento o indivíduo está passando bem. Naquele momento não está acontecendo a manifestação da doença, então a espirometria se revela normal. A realização da espirometria não é difícil. É um exame de soprar, precisam de coordenação, mas o técnico bem capacitado consegue com facilidade ensinar os passos, que são, primeiro, enche bem o peito de ar, depois, ao comando do técnico, expira ou sopra com muita força, e aí um dos pontos mais importantes, esse sopro tem que continuar por um tempo longo, não pode interromper rapidamente. São essas as etapas. A gente consegue fazer espirometria em quase todo mundo, são raros as pessoas, os casos que não sopram adequadamente. No paciente com asma, a espirometria mostra sinais de obstrução.
A passagem do ar pelos brônquios não é livre, ela é dificultada, o fluxo se reduz. O fluxo de ar reduzido, o aparelho consegue captar. Então, por exemplo, nesse exame, o fluxo normal seriam as linhas pontilhadas aqui em rosa. E os fluxos obtidos desse paciente estão muito abaixo do normal. Então, essa redução da velocidade de saída do ar é o sinal mais típico da asma encontrado na espirometria. Os dados que mais interessam ao médico na espirometria são a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que recebem as siglas de CVF e VF1. É feita uma relação dessas duas medidas, VF1 sobre CVF, e essa relação é a indicação da obstrução. Então, estando reduzido o VF1, a gente já o enxerga como reduzido e, além disso, ele é reduzido desproporcionalmente à CVF. Então, essa proporção também tem que ser analisada. Existe uma outra medida que é o fluxo máximo, o pico de fluxo. O quanto de ar sai no primeiro momento, a saída mais rápida da expiração. Esse pico de fluxo também se altera no asmático e um valor abaixo de 80% de qualquer desses valores indica a obstrução. Essa obstrução brônquica que a gente detecta com a espirometria também acontece em outras doenças. Então, por exemplo, a bronquite de um fumante, o enfisema, relacionado também ao cigarro, podem causar essas alterações semelhantes à do asmático. O que ajuda a gente a separar e fazer o diagnóstico? Primeiro, o conjunto dos dados clínicos. Os sintomas, a história contada, os antecedentes e o exame físico. Além disso, a própria espirometria pode se complementar com uma fase que a gente realiza após a inalação do broncodilatador. Então, a gente faz uma espirometria antes do tratamento e faz a espirometria depois. E essa melhora, basicamente, só o asmático tem. Então, ajuda muito a dizer que a alteração é da asma. Além da medicina privada, os laboratórios particulares, a espirometria está disponível no sistema público de saúde, o atendimento da prefeitura, o atendimento do estado, mas não é um exame em que o paciente solicita sozinho. É o médico que faz a indicação, então é preciso recorrer à consulta e o médico vai fazer o encaminhamento e nos locais do sistema de saúde público, o paciente vai ser encaminhado para fazer a espirometria. Depois de feita, é preciso também um laudo, porque, como eu disse, tem muitos detalhes técnicos, a interpretação nem sempre é simples, então o médico assina, confere a qualidade técnica e encaminha para o médico que está cuidando do paciente, que fará a explicação dos resultados e as consequências desses resultados também. Prazer ter participado do projeto FOCA aqui na Prefeitura como trabalhador nos serviços e também como participante do Departamento de Atenção Básica e hoje sendo filmado aqui no assentamento da Barra na equipe Mambembe de Saúde da Família Rural, Dr. Luiz Carlos Raia, né? Nós, eu, Nélio e nossa equipe, com enfermeiros e agentes comunitários e médico também, o Júlio, né? A gente tem notado uma diferença muito grande da presença, da inserção do projeto FOCA. Porque a asma e a alergia respiratória, de uma forma geral, rinite alérgica, né, elas sempre foram tratadas, né? Mas o empenho do projeto foi tentar reconhecer o que já tinha no município, o que tinha nos serviços e o que precisava ser aprimorado com protocolos internacionais e que visam de sobremaneira diminuir a falta de ar, diminuir a angústia, diminuir o sofrimento das pessoas que têm alergia respiratória, especialmente asmáticos, né? Então nós precisamos que o projeto FOCA se amplie para valer e que possa contribuir com esse jeito de ser FOCA, né? Uma cidade inteira, porque a asma, gente, é muito prevalente. Eu sou asmático, minha mulher é asmática, meu filho é asmático, a gente sabe como é que isso é. Essa questão
de que asma e rinite alérgica, mais especialmente a asma, é uma doença que tem que ser cuidada por especialistas, é também uma coisa muito boa que o projeto FOCA veio trazer para a gente. Então, nós que militamos na atenção primária e na estratégia de saúde da família há muito tempo, a gente precisava de movimentos como esse. Um projeto como esse, de especialistas, para que se desespecializem e que ajudem a formação do médico, do enfermeiro, do agente comunitário nessa área da patologia respiratória mais frequente que a asma, com seu tratamento e segmento, inclusive até não precisando do especialista para solicitar os exames de espirometria tão necessários para o acompanhamento da asma, né? Isso foi um grande sucesso, porque agora nós só demandamos a assistência ao pneumologista quando estritamente necessário, porque o resto, cuidar da asma no dia a dia, da falta de ar que as pessoas sentem no dia a dia, isso é com a gente, é de responsabilidade da atenção primária. Afinal, qual deve ser o nosso foco em relação à asma? Em primeiro lugar, a asma é uma doença crônica e nós não temos cura para essa doença, mas nós temos um tratamento que é extremamente eficaz para diminuir os sintomas, para minimizar ou prevenir as crises e para proporcionar ao paciente uma vida normal em que ele possa fazer suas atividades habituais e atividade física também. Esse tratamento é disponível nas nossas farmácias da rede pública e mesmo no âmbito da farmácia popular, sem nenhum custo para os nossos pacientes. Em alguns casos, sendo necessário também o uso do programa de medicamentos de alto custo. Mesmo o paciente que está em uso de um tratamento a longo prazo, diário, para o controle dos sintomas de asma, pode ter crises ou exacerbações da doença. Como médicos, nós devemos orientar esses pacientes para reconhecerem os primeiros sinais, os primeiros sintomas de uma crise aguda. Todo paciente com asma, ele deve ter a sua medicação de resgate, de forma que ele mesmo possa iniciar o tratamento da crise aos primeiros sinais. Para esse tipo de tratamento, nós utilizamos preferencialmente o salbutamol, que é um beta-agonista de ação rápida. O tratamento a longo prazo tem por base o uso do corticoide inalatório, que é a droga de primeira linha. E na nossa rede pública nós dispomos da beclometasona. Muitos médicos têm receio do uso do corticoide inalatório a longo prazo, mas o que os estudos mostram é que os efeitos adversos desse tipo de medicação são muito poucos e podem ser observados principalmente se utilizam doses muito altas dessas medicações naqueles casos de asma grave. Então, o benefício do tratamento a longo prazo é muito maior do que o risco de qualquer efeito adverso. A maior parte dos pacientes que têm asma tem uma doença leve a moderada. Esses pacientes podem ser tratados pelo médico não especialista, o pediatra, o médico de família, o clínico geral, desde que esses médicos sejam capacitados. E é muito importante o apoio dos outros profissionais de saúde trabalhando nas unidades básicas de saúde para o sucesso desse tratamento. Finalmente, há outros componentes muito importantes no manejo da asma: o controle ambiental, a prática de atividade física, a cessação do tabagismo e o cuidado com desencadeantes ocupacionais. O paciente com asma, então, deve ser visto de uma forma global e não devemos relutar em tratar esse paciente, prover esse paciente de um tratamento que vai controlar os seus sintomas e que vai melhorar muito a sua qualidade de vida, permitindo que ele tenha uma vida normal.